Capítulo Arquétipos, do livro Mentes Informadas de Hélio Couto, página 252. Arquétipos são as ideias primordiais, conforme afirmava Platão. O que ele quis dizer com isso? Que são as primeiras energias ou emanações presentes antes da manifestação física de algo, o ideal, o modelo, o ser perfeito. Como tudo no universo, os arquétipos também têm um fundamento atômico. Eles realmente existem, fisicamente falando. Os arquétipos pertencem a outra dimensão da realidade. Para se entender como funciona este trabalho, deve-se ficar claro que o substrato de tudo que existe é atômico. Além disso, quando se entende que as ondas eletromagnéticas e escalares atuam em todas as dimensões, entende-se todo tipo de manifestação ou fenômeno. Antes de qualquer coisa surgir no nosso universo, ela deverá ter um projeto arquetípico. Arquétipos são energias vivas, conscientes, que se expressam no nosso mundo. São símbolos que provocam sentimentos quando os vemos, ouvimos ou percebemos, não importa se de forma consciente ou inconsciente. Existem inúmeras definições para os arquétipos e cada uma delas mostra um aspecto da verdade. Os arquétipos podem ser formas, sons, gestos, símbolos, comportamentos, atitudes, situações, odores, toques, personalidades, etc. A forma mais fácil de entendê-los é observando o resultado que produzem. Por exemplo, é possível realizar testes sobre a química e o funcionamento cerebral de uma pessoa antes e depois de ser estimulada por arquétipos. Com certeza, os testes mostrarão os efeitos daquele arquétipo sobre os neurotransmissores e a ativação de áreas cerebrais específicas. Uma das principais características dos arquétipos é a de induzirem os seres vivos a sentirem emoções. Antônio Damasio, em seu livro O Erro de Descartes, deixa bem claro que os homens estão programados para reagirem a determinados estímulos que são processados pelo sistema límbico. É o que se chama de emoção primária. Esta é uma forma de falar de arquétipos em termos de neurologia. Toda a gama de emoções pode ser induzida usando-se o arquétipo correto. Seus resultados para os seres humanos poderão ser positivos ou negativos, fortes ou fracos. É claro que cada pessoa avalia o que é positivo ou negativo dependendo dos seus interesses, o que não impede que exista objetivamente algo que se possa classificar como positivo ou negativo. Resultados positivos são os efeitos que demonstram crescimento, prosperidade, realização, saúde, alegria, amor. Resultados negativos são depressão, pobreza, doença, suicídio, vício, morte, miséria, desemprego, separação. Hoje em dia, existem vários recursos técnicos para medirem-se os efeitos dos arquétipos: eletroencefalograma, tomografia por emissão de pósitrons, ressonância magnética funcional e exames laboratoriais para a medição dos níveis dos neurotransmissores e hormônios. Com esses exames, é possível saber com muita precisão o efeito que um determinado arquétipo provoca no ser humano. Quando uma pessoa vê, ouve ou percebe um arquétipo, determinados neurotransmissores e hormônios são produzidos pelo seu organismo, gerando emoções, depois sentimentos e provocando comportamentos. Isto tem uma tremenda implicação, porque a pessoa não tem a menor ideia da influência que está recebendo daquele arquétipo, ainda mais quando a percepção é inconsciente. Evidentemente, a pessoa racionalizará o seu comportamento, criando muitas desculpas ou razões para justificá-los. Quando o arquétipo está associado a um determinado produto, inevitavelmente, ela associará aquelas emoções e sentimentos com o produto em questão. E isso se chama neuroassociação.
Toda percepção ocorrida num determinado momento será armazenada conjuntamente. Quando se vê um arquétipo positivo junto a um produto, nós imediatamente temos uma reação emocional e associamos esta resposta ao produto. Por exemplo, uma mulher seminua perto de um produto fará com que a nossa reação fisiológica total seja associada também ao produto. O que se sente por um homem nu ou uma mulher nua é gravado no nosso cérebro junto com a marca, símbolo ou imagem do produto. Existem muitas formas de criar neuroassociações, porque os anúncios fixam tanto uma determinada personalidade a certo produto. Por quê? Porque para que todas as qualidades daquela personalidade sejam associadas com o produto. Aquela personalidade pode estar vivenciando um arquétipo e assim terá um efeito tremendo no consumidor. Isso vende. E por isso pagam tantos aos artistas, esportistas ou personalidade. Na hora de decidir entre um produto e o outro, o consumidor opta por adquirir aquele produto ao qual associa uma emoção agradável. Os arquétipos são poderosos ou não, positivos ou negativos, fortes ou fracos. Eles provocam reações emocionais, sentimentais e comportamentais. É perfeitamente possível prever o comportamento de um grupo de pessoas em relação a um determinado arquétipo. Essa reação será o resultado da média das reações de todas as pessoas expostas a ele. O importante é se entender esse potencial e poder para que possa se beneficiar dessas descobertas. As pessoas querem resultados práticos e, no final das contas, esse é o melhor método para se aferir se algo funciona ou não. Os arquétipos provocam uma resposta no mais profundo nível inconsciente, trazendo à tona sentimentos, emoções, comportamentos primordiais arquivados profundamente na mente humana. As pessoas devem estar cientes desse fato e do profundo poder que reside no âmago dos arquétipos. Isso não é um brinquedo para crianças, pois a possibilidade de manipulação dos sentimentos e comportamentos são incomensuráveis. Usar arquétipos é usar um poder ilimitado. Daí a importância de entender seu funcionamento. Por exemplo, mudando-se o tipo de arquétipo que uma pessoa vê, pode-se mudar profundamente a sua personalidade, sua visão de mundo, sentimentos e comportamentos, reação aos acontecimentos, força, poder pessoal, saúde, atração sexual, etc. Enfim, pode-se estimular a pessoa para qualquer tipo de sentimento e emoção, tanto positiva quanto negativa. Acrescente-se aí a possibilidade dela estar estimulada inconscientemente. Todas as possibilidades estão em aberto, para a saúde e para a doença, para o vício ou não, para a pobreza ou riqueza e assim por diante. Existem arquétipos para todos os tipos de sentimentos, bastando apenas saber qual utilizar e para a obtenção dos resultados desejados. Quando se define o logotipo de uma empresa, estamos fazendo algo fundamental para o sucesso ou não do empreendimento. O uso de um logotipo mal definido vai causar muitos problemas e prejuízos à empresa, podendo provocar a sua falência. Muitas vezes, essas questões não são devidamente analisadas por quem decide isto. As metáforas e arquétipos são a melhor forma de passar um conhecimento para alguém e por isso são usadas desde tempos imemoriais. Sabe-se que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Portanto, fica muito mais fácil usar um arquétipo como exemplo do que explicar detalhadamente. Os arquétipos podem ser classificados pelos resultados que geram. Arquétipos negativos ou fracos. São aqueles que inibem a produção de neurotransmissores que dão a sensação de poder e felicidade. Induzem doença, depressão, melancolia, tristeza, depressão no sistema imunológico, pobreza, desemprego, suicídio, morte, separação, autossabotagem, etc. Alguns exemplos de utilização negativa ou fraca: crânios, ossos, monstros, morte, bandeiras de piratas, fantasmas, monstros, são extremamente negativos, induzindo ao comportamento autodestrutivo.
péssimo em relação ao nível de endorfinas. São os arquétipos mais poderosos do lado negativo. Deve-se dar atenção também aos seus correlatos, tais como terremotos, maremotos, sequestros, assassinatos, conflitos, guerras, crimes passionais, sensacionalismo, desastres, enfim, tudo que estiver relacionado com morte e destruição. Provocará o conformismo, passividade, negativismo, impedindo o pensamento analítico. Elefante, burro de carga, peso excessivo, falta de agilidade e depressão. Formiga, trabalha demais, sem individualidade, presa fácil. Galinha, procria sem cessar, presa fácil. Macaco, fraco por imitar, falar demais, roubo, agitação. Papagaio e suas variações, muito fraco, imitador, fala muito, presa fácil. Pato, símbolo extremamente fraco, usado como referência de fraqueza, falar muito, ser passado para trás facilmente, otário. Pinguim, excessiva lentidão, presa fácil, uma fria. Ratos, inquietação, doença, demônio, mal, ladrão, sempre foram considerados entre os piores símbolos possíveis. Baixíssima autoestima, desonestidade, provoca desconforto assim que é visto. Sapo, bruxaria, alucinação, volúpia, avareza, fecundidade, pântano. Tartaruga, excessiva lentidão, não produz, demora, devagar, quase parando. Vaca, animal de corte, puxar arado, burro de carga, sacrifício. Agora vamos falar de arquétipos positivos, fortes. São aqueles que induzem a produção dos neurotransmissores que geram a sensação de poder e felicidade. Produzem crescimento, desenvolvimento, poder, autoestima, realização, dinheiro, prosperidade, emprego, saúde, união, felicidade, prazer, etc. Alguns exemplos de utilização positiva e forte. Águia, falcão, gavião, coruja. Produzem dopamina. São os mais poderosos arquétipos que existem. Provocam elevadíssima autoestima, prosperidade, crescimento, realização, sabedoria e poder. O impacto emocional desses arquétipos nunca deve ser subestimado. Provocam a superação de qualquer desafio, perda, luta, etc. Indispensáveis para vencer na vida. É o símbolo dos presidentes, empresários, campeões, líderes, impérios antigos e modernos. Inúmeros casos são relatados sobre aumento de ganhos, ofertas de emprego, novas oportunidades surgidas após o início do uso desses símbolos. São extremamente fortes, devendo ser usados com critério. Todas as pessoas expostas ao arquétipo receberão seus efeitos, isto é, passarão a crescer, a evoluir, a produzir mais. É o arquétipo do macho alfa e da fêmea dominante. Arco-íris. União dos opostos, ascensão da consciência, as cores ativam os respectivos chakras, destino, visão, esperança. Árvore, importantíssimo símbolo de vida e prosperidade, proteção, vida, abundância, crescimento. Provoca a união entre as pessoas, estimula os relacionamentos. Poderoso símbolo para induzir estados de consciência. Borboleta, transmutação, mudança, renascimento, libertação e leveza. Cálice, destino, grande quantidade, opulência, relacionamentos, comungar da mesma crença, em termos cósmicos de onde flui a energia vital inextinguível. Cavalo, elevada autoconfiança, velocidade, decisão, independência, é o símbolo dos gerentes e diretores. Chama,
regeneração, purificação, renascimento, sexualidade, expansão da consciência, divindade, um dos 4 elementos primordiais, fé, defesa, luz. Círculo, unidade, sexualidade, absoluto, divindade, perfeição, iluminação, infinito, proteção, alma. Escada, ascensão espiritual ou descida ao inconsciente. Espada, força, coragem, poder, fálico, decisão, separação, autoestima, autoconfiança. Estrela, sorte, aspiração, destino, divindade, humanidade, pontos cardeais, cooperação. Fonte, inconsciente, geração da vida, retorno, abundância, conhecimento, início e vida. Gatos, independência, intuição, autoestima. Golfinhos, sociável, coragem, inteligência, movimento, alegria de viver. Ideal para lugares de reuniões, festas. Não colocar no local de trabalho. Joias, poder, riqueza, conhecimento, tesouro, realeza, nobreza. Lago, inconsciente, magia, feminilidade, abertura, profundidade. Lírio, luz, fálico, prosperidade, vida e morte. Livro, totalidade, ego, conhecimento, poder, conjunto, regra, destino, lei, possibilidade, fechamento, abertura, autoestima. Lua, fertilidade, sexualidade, feminilidade, transição, mudança, poder, inconsciente, fecundidade, receptação, suavidade. Olho, espírito, visão, atividade, futuro, visão interior, divindade, visão ampla, percepção, vigilância, onipresença, sabedoria, penetração, magia e proteção. Pedra, eterno, imutável, força concentrada, proteção. Pilar, solidez, força, sustentação, firmeza, fálico. Portão, passagem, segredo oculto, proibição, convite e revelação. Quadrado, matéria terrestre, humano, realidade. Rede, contato com o inconsciente, recolher, apanhar, pescar, laço, engenho, artifício, logro, embuste, estragema, alçapão. Rombo, sexual, fálico. Rosa, amor, simpatia, romance, alívio. Ativa o chakra cardíaco, segredo, complexidade. Sal, força, proteção, purificação, firme. Serpente, proteção, alma, mudança, fálico, energia, vida, libido, inteligência, autorrenovação e universo. Sexo. Todo tipo de associação entre sexo e um produto criará uma resposta fisiológica em relação ao produto. Significa poder e força no caso masculino e receptividade no feminino. Sol, luz, inteligência, vida, fertilidade, ressurreição, calor, justiça e poder. Tatuagem, virilidade, rebeldia, vivência, potência, virilidade e força. Tigre, força, ferocidade, protetor, esforço, provoca ação, efeito muito forte. Também não deve ser usado sem critério. Urso, poder, ação inconsciente, força, resistente, determinado e firme. Uvas, abundância, vida, renascimento, conhecimento, prosperidade e alegria. Vela, luz, sexualidade, proteção, pedido, orientação e fé. Vinho, sociabilidade, raiz, terra, lar.
Agora vamos falar sobre neurotransmissores, página 259. Neurotransmissores são substâncias químicas fabricadas pelos neurônios para inibir ou estimular outras células nervosas. Acredita-se hoje que existam 100 bilhões de neurônios no ser humano. Estas substâncias provocam emoções, sentimentos e comportamentos. Podemos criar a emoção que quisermos em nós ou nos outros, estimulando a criação de certos neurotransmissores. As possibilidades são infinitas quando se conhece a química das emoções. O potencial de produção de neurotransmissores é variável e, por isso, os estímulos são extremamente importantes. A produção de neurotransmissores por uma pessoa está relacionada com o arquétipo que ela está vivenciando. Mudando-se o arquétipo, alteram-se imediatamente os neurotransmissores, tipo quantidade produzida ou assimilação. Como o cérebro produz neurotransmissores a uma determinada velocidade, o tempo de exposição ao estímulo é de suma importância. Os estímulos, como por exemplo, imagens associativas ou neuroassociações, provocam a reação do circuito de recompensa do cérebro, fazendo com que cada vez seja estimulado, haja um reforço no circuito e assim por diante. Por isso, o consumidor precisa ver um anúncio pelo menos 6 vezes. Como o Dr. Eric J. Nestler demonstrou, a exposição repetida a um estímulo provoca uma alteração na arquitetura e química cerebral. O importante é entender que o que sentimos depende de qual neurotransmissor está sendo produzido, em que quantidade e momento. Quando entendemos bioquimicamente o comportamento humano, podemos regulá-lo. Determinados arquétipos induzem a produção de certos neurotransmissores e eles, por sua vez, induzem sentimentos e comportamentos correspondentes. Essa é a explicação de como os arquétipos controlam nossos sentimentos e comportamentos. Na realidade, a coisa é mais complexa que isso. Mas para efeito de entendimento prático é suficiente. Essa é uma explicação bioquímica do processo. Existem outras formas de explicar a ação dos arquétipos, mas como as pessoas querem provas científicas, podem obter essas provas analisando a produção de neurotransmissores. Por isto, o marketing funciona. Por isto, ele vende. Por isto, os filmes dão lucros fabulosos. As mídias idem. Os eleitores votam e é possível controlar completamente o comportamento humano. Existem vários neurotransmissores, mas os mais importantes são: dopamina. Gera prazer, alegria, força, êxtase, euforia, poder, sexualidade, confiança, sentimento de poder e enfrentar qualquer desafio. Estimula o amor de pai e mãe. É estimulante para algumas partes e inibidor para outras. Indispensável para a ação motora, força de vontade, alegria e bem-estar. Toda vez que a pessoa recebe um estímulo positivo, forte, agradável, etc., seu cérebro gera esta substância, que dá a sensação de felicidade, de estar de bem com a vida, em fluxo com o universo e todos os sentimentos decorrentes disso. Níveis baixos de dopamina geram insegurança, inferioridade, etc. É um neurotransmissor extremamente potente. Sua falta é arrasadora para o estado geral de felicidade e força pessoal. Sua presença traz um sentido de controle total da situação e de poder enfrentar qualquer desafio, qualquer inimigo, qualquer problema. Este é o neurotransmissor básico do macho alfa ou da fêmea dominante. A edição de maio de 2004 da revista Harvard Business Review, América Latina,
traz um artigo sobre os altos executivos, ressaltando que 70% deles é alfa. Portanto, um empresário ou executivo que queira ter sucesso precisa ter níveis adequados e contínuos de dopamina circulante. Serotonina é estimulante para uma parte do cérebro e inibidor para outras. Alivia a depressão, atua no controle da dor, humor e provoca sono. É extremamente importante quanto ao sentimento de felicidade. Suicidas apresentam baixo nível de serotonina. Controla a ansiedade, proporciona serenidade, calma e otimismo. Com serotonina, você é feliz e está em paz com o mundo. Usando o arquétipo correto, você terá mais serotonina, sendo, portanto, mais feliz. Desta forma, podemos regular o estado emocional de qualquer população, regulando a exposição que ela tem a determinados arquétipos. A serotonina é um dos principais neurotransmissores, substâncias cujas ações contribuem para virtualmente todos os aspectos da cognição e do comportamento. Um dos efeitos da serotonina nos primatas consiste na inibição do comportamento agressivo. Endorfinas são extremamente importantes para o sentimento de felicidade, euforia, êxtase, relaxamento e bem-estar. Tem propriedades analgésicas, age como calmante, aliviando a dor. Está intimamente ligada à existência aos níveis de dopamina no organismo. Provoca um sentimento de prazer generalizado, aliviando sobremaneira a depressão. Controla a resposta do organismo ao estresse, regulando a liberação de hormônios. A produção de endorfinas está relacionada com as coisas boas e positivas, diminuindo em relação a estímulos negativos. Se recebermos estímulos positivos, produziremos mais endorfinas. Proporcionam conforto, sendo a mais potente das morfinas encefálicas. Fortalece a imunidade, reforça a memória, melhora o humor, aumenta a paciência, calma interior, diminui o estresse psicológico, adia o envelhecimento. Indispensável para o sistema imunológico. Daí a razão do porquê as pessoas depressivas ficarem doentes mais facilmente. Ocitocina. A ocitocina, embora mais conhecida por seu papel no parto e a amamentação, tem muitos efeitos de longo alcance para homens e mulheres em muitas áreas de suas vidas, particularmente quando se trata de relacionamentos e envolvimento emocional. A ocitocina é às vezes chamada de hormônio de ligação. Para a sobrevivência dos mamíferos, é fundamental que a mãe comece a nutrir e passar para os seus filhos imediatamente após o nascimento, e os estudos revelam que a ocitocina parece ser responsável por essa razão. De fato, devido ao seu papel no parto e lactação, foi erroneamente assumido no início que a ocitocina era um hormônio feminino. Sabe-se agora que não só está presente no sexo masculino, mas que é importante para eles também. Por exemplo, novos pais também experimentam uma onda de sentimentos para com o seu novo bebê. E assim, como com as mães, a ocitocina ajuda a forjar esse vínculo e obter todas as informações importantes dessa devoção para com os seus descendentes. A ocitocina é também a razão pela qual formamos todos os tipos de conexões profundas, não só com os nossos filhos, mas com os nossos parceiros, amigos e até mesmo os nossos animais de estimação. Homens e mulheres liberam a ocitocina durante o ato sexual, às vezes chamado de hormônio do aconchego. A ocitocina é liberada em resposta a uma variedade de estímulos ambientais, incluindo toque e estimulação cervical durante o sexo. Em níveis normais, ocitocina estimula um desejo leve de ser beijada e abraçada por seu amante. Mas sendo tocada em qualquer parte do corpo,
leva a um aumento nos níveis de ocitocina. Isso provoca uma cascata de reações dentro do corpo, incluindo a liberação de endorfinas e testosterona, o que resulta na excitação biológica e psicológica. Os nervos em zonas erógenas, tais como os lóbulos das orelhas, pescoço e genitais, tornam-se sensibilizados pelos efeitos da ocitocina. Ela promove uma ligação de proximidade, intimidade e desejo que aumenta a receptividade sexual, e o desejo de ser tocado provoca ainda mais a ocitocina para ser liberada, e assim o desejo e excitação são aumentados ainda mais. Mas não é só nas preliminares do amor que a ocitocina atua. Ela também desencadeia orgasmos poderosos. Durante o orgasmo, os níveis de ocitocina masculino quintuplicam, mas isso não é nada em comparação com os níveis de ocitocina feminino. Muitas mulheres precisam de mais ocitocina se quiserem chegar ao orgasmo, e durante o pico da excitação sexual, os níveis de ocitocina chegam a níveis estratosféricos. Se este ponto for alcançado e o cérebro da mulher é inundado com ocitocina, ela pode certamente ser capaz de atingir orgasmos múltiplos. Ocitocina ajuda a regular os padrões de sono, acalmá-lo e contribui para uma sensação de bem-estar geral. É também a razão pelo qual, por exemplo, as pessoas com animais tendem a se recuperar mais rapidamente da doença, porque as pessoas casadas tendem a viver mais e por grupos de apoio para beneficiar as pessoas com câncer. Embora ainda não totalmente compreendidas, acredita-se que a chave para os benefícios da ocitocina à saúde residem na sua capacidade de combater o estresse e os efeitos do hormônio do estresse, cortisol. Quase todas as doenças têm sua condição agravada pelo estresse. Aliviar o estresse inevitavelmente cura. Dada a sua capacidade de gerar profundas conexões emocionais e sua capacidade de combustão de sentimentos, intimidade e desejo sexual culminando em orgasmos poderosos, a ocitocina é realmente a coisa mais próxima de uma droga do amor. Acetilcolina é estimulante, controla o funcionamento de inúmeros órgãos, movimentos, memória, concentração, atividade sexual e emoções. Controla a liberação do hormônio pela glândula hipófise, envolvido na aprendizagem. Noradrenalina é estimulante, aumenta o nível de atenção, melhora a memória, alivia a depressão. Pelo explicado acima e pela extensa bibliografia sobre o tema, fica claro que nosso comportamento é regulado também pela presença ou não de determinados neurotransmissores. Desta forma, qualquer estímulo que provoque sua liberação ou retarde sua absorção terá um efeito extremamente significativo nas emoções, sentimentos e comportamento humanos. Mais evidências científicas da ressonância harmônica. Vamos ver algumas novidades no mundo da física. Tudo o que vou mostrar são pesquisas recentes que confirmam integralmente tudo o que já foi dito sobre a mecânica quântica. Portanto, quanto mais se pesquisa, mais se comprova tudo aquilo que foi dito desde 1920 e está em todos os livros sobre mecânica quântica. Isso quer dizer, a descrição que a mecânica quântica proporciona sobre o universo é absolutamente real. Qualquer atividade humana, mais cedo ou mais tarde, terá que se adaptar às descobertas da mecânica quântica. Tudo terá de ser ajustado à realidade, senão o mundo será cada vez mais esquizofrênico com as suas consequências naturais, que a demência traz até mesmo um colapso global da civilização. Como incontáveis civilizações antes da nossa desapareceram, neste planeta, essa também corre o risco de desaparecer, caso não aceite o que a física está mostrando que é a realidade.
Cientistas teletransportam o gato de Schrödinger. Se o experimento mental do gato do Schrödinger já não fosse estranho o suficiente, agora cientistas conseguiram complicar um pouco mais. Descobriu-se uma forma de teletransportar o gato sem o observador. Vocês sabem a história do gato, se ele está vivo ou morto. Na verdade, ele está nos dois estados. Esse experimento mental é um exemplo para falar da superposição de estados atômicos. Schrödinger criou esse experimento mental como uma metáfora de algo real. Os átomos estão superpostos. Eles são 0 e 1 ao mesmo tempo em termos de bits. Portanto, o gato está vivo e morto. Se olhar o gato, quer dizer, se abrir a caixa, portanto, verá que ele está morto ou vivo. Assim que se olha um estado quântico, você colapsa a função de onda e, portanto, aquilo fica definido. Traduzindo, entre um carro modelo A e um carro modelo B, pode-se ter os dois na sua mente, mas assim que for escolhido um, não poderá ter o outro. Sendo assim, tudo que nós escolhemos na nossa mente torna-se realidade. Mais cedo ou mais tarde, se aquilo for mantido. Isso acontece o tempo inteiro, o tempo todo. Não é um dia por ano. Segundo após segundo, nanosegundo após nanosegundo, as escolhas estão sendo feitas e atualizadas. Se quiser mudar, é só mudar a escolha que está sendo feita. O foco está sendo onde você coloca a sua atenção. Os cientistas conseguiram pegar uma partícula e trocar de lugar, sem olhar o estado dela. Não há transferência de energia nem de matéria. A partícula estava no lugar, ela desapareceu e reapareceu em outro lugar. Chamamos isso de teletransporte. Ela não foi carregada de um lugar para o outro. Ela estava aqui, desapareceu e apareceu em outro lugar sem ser colapsada. Eles não observam o estado quântico da partícula. Portanto, está aí o grande efeito. Mas não houve transferência, nem de energia e nem de matéria. A questão aqui é a seguinte: o que eles trocaram de lugar? O que aconteceu? A única transferência que foi feita é de informação. Lembra que tudo é energia e informação? Portanto, esse experimento prova essa transferência de informação cabalmente. Não pode haver maior prova confirmando que a energia é igual à informação que essa. Continuando o experimento. O experimento demonstra os mecanismos que poderá ser usado para projetar computadores quânticos, os quais serão capazes de transportar informações com precisão e absoluta segurança instantaneamente. Em vez de disparar os bits através de fibras ópticas, onde é sempre o risco de que eles sejam monitorados por bisbilhoteiros, esses bits poderão ser teletransportados diretamente para o destino. Imagine as possibilidades que esses experimentos estão abrindo. Não será necessário nem transportar a informação pelo cabo de fibra óptica. Ele desaparece aqui e reaparece ali. Isto é, a informação sai de São Paulo e aparece em Tóquio, instantaneamente, mais veloz que a velocidade, através do universo não local. Essa notícia não é divulgada. O como isso acontece, ninguém sabe. Mas o fato é que, quanto mais se testa, mais se comprova as esquisitices ou bizarrices, como eles falam da mecânica quântica. Pois esses fatos que acontecem tornam-se um tabu. Não se pode perguntar sobre isso. No momento, eles estão ficando muito bons em usar as regras, as leis da mecânica quântica. A cada dia estão mais eficientes. Daqui a pouco nós teremos os computadores, criptografia, teletransportes e tudo mais. Mas o que significa toda essa tecnologia? Continuará sendo do jeito que é hoje? Todo mundo terá um computador quântico em casa, como existe o celular hoje, e não saberá nem como fazer o computador quântico funcionar. Usará teletransporte e não saberá por que o teletransporte funciona. É só apertar o botão, tudo tecnólogo.
Entretanto, conduzir a própria vida, contrariando o que significa toda essa tecnologia com 7, 8 ou 9, 10 bilhões de pessoas repetindo esse padrão, é totalmente inviável. É só questão de tempo. Ou isso será aceito e entendido, ou então fim de jogo. Cientistas converteram comprimentos de onda usando níveis ultrafrias de átomos diluídos. Cientistas converteram comprimentos de onda usando nuvens ultrafrias de átomos diluídos. Os pesquisadores desenvolveram um sistema eficiente para a conversão de fótons que carrega informações quânticas em comprimentos de onda infravermelhos para comprimentos da onda apropriados à transmissão pelos sistemas convencionais. Resumindo, eles pegaram uma onda com um determinado comprimento e transformaram aquela onda em outro comprimento de onda que cabe na fibra óptica e a enviaram. Após chegar ao seu destino, pegaram a onda e voltaram ao original dela. Só que o X da questão é outro. A memória quântica é criada quando a luz de um laser é direcionada para a nuvem de átomos de rubídio. A energia excita os átomos e os fótons produzidos pelos átomos no processo de excitação carregam informações sobre a própria excitação. Então, finalmente nós temos um experimento provando aquilo que está nos nossos livros. Lembram quando falamos que o campo eletromagnético de qualquer coisa possui uma informação implícita a ele? Traduzindo, na onda magnética de uma caneta, por exemplo, existe toda a informação de como é esta caneta implícita na onda. Existe onda de informação no livro, no curso de MBA, etc. O artigo diz: são esses fótons que carregam a informação quântica que é introduzida no sistema de conversão de comprimento de onda. Portanto, é esse processo que possibilita pegar uma onda, mudar seu comprimento de onda, colocar na fibra óptica, chegar até o final e retornar para o comprimento de onda original. Como isso foi possível? A informação deste processo está implícita dentro da onda. Carregam informações sobre a própria excitação. Quando um agente externo, laser, tocou na nuvem, ele excitou os elétrons. Perceberam isso? Essa informação ficou gravada. Antes de a onda ser enviada, já era sabido qual é a sua informação. Quando a onda chegou do outro lado, foi só pegar novamente a informação original, porque a informação está implícita na onda. Agora está provado que todos, se desejarem, podem receber as ondas de informações da ressonância harmônica em casa, seja por um CD ou qualquer objeto que se queira, já que tudo é atômico. No momento, a maioria prefere gravado em um CD. Quem acredita em CD, recebe em CD. Quem acredita em pedra, recebe em pedra. Quem acredita em caneta, recebe em caneta. Quem quer coco verde, coco verde. Dá para entender como isso é possível depois desse experimento? Há um experimento que mostrou ser possível manter o entrelaçamento indefinidamente, como também cortá-lo. Resolveram trocar o nome do emaranhamento quântico para entrelaçamento quântico. Os físicos consideram mais bonito falar do que emaranhado. Acharam que emaranhado dá ideia de desordem, não sei porquê. Mas questão de semântica. Se estiver emaranhado, que desordem tem nisso? Nenhuma. É só uma outra forma de organização. Mas eles querem trocar para entrelaçamento. Sendo assim, nos próximos livros sairá a palavra entrelaçamento. É a mesmíssima coisa. Sob esse ponto de vista, o termo mais fiel ao próprio fenômeno seria entrelaçamento. Ou seja, há mais complicações no mundo da física quântica do que os próprios fenômenos bizarros da física quântica. Existem técnicas que permitem cortar, desligar o entrelaçamento ou mantê-lo indefinidamente. Isto servirá também nos computadores quânticos.
Agora já se pode manipular o entrelaçamento. Mais uma vez, os físicos vieram comprovar aquilo que já venho falado, o que é a ressonância harmônica, faz muito tempo. Lembra? Quando vêm até mim e comentam, o meu namorado foi embora, e eu pergunto, e é para zerar? Alguns falam que sim, outros falam que não, portanto o drama continua. Se a pessoa pede para zerar da boca para fora e continua mantendo o relacionamento, não adianta nada, ficará empatado. Fico de um lado tentando cortar e a pessoa construindo o tempo inteiro. Está sendo cortado, mas ela entrelaça de novo, vira uma batalha. Tudo tem uma informação implícita, a informação que foi colocada nesse objeto. Nós podemos colocar numa caneta, por exemplo, um MBA de finanças. O laser, quando tocou a onda, excitou os átomos. A informação da excitação é que ficou gravada. Você sabe o que virou? Se transfere, ele sabe que era, volta para o que ele era. Agora, se pensar que tudo tem consciência, eles ainda não chegaram nisso. E que responde a mente do observador. Há uma experiência que mostrou ser possível criar um oscilador quântico em que uma unidade quântica troca de lugar com outra simultaneamente. Tudo que oscila é 0 e 1 pode ser tratado como um bit e existe uma determinada frequência de oscilação. Portanto, isso também ficou provado agora que é possível fazer. E a criação da primeira máquina quântica foi considerada o maior avanço científico do ano passado, 2011, pela revista Science, ao demonstrar que a mecânica quântica aplica-se ao movimento de objetos macroscópicos, pois esse oscilador pode usar essa informação num sistema macroscópico. Nos relógios digitais, que já usam uma oscilação atômica, cujo ponteiro se vê mexer, o ponteiro é macro. Mas quem é que está medindo o tempo? É a vibração de um átomo, micro. Mas agora eles criaram algo mais sofisticado, que é uma partícula que oscila de estado para estado, e isso pode ser transferido. Essa informação para um sistema macro, para qualquer coisa no nível mais sólido, digamos assim. Spin de um átomo é fotografado pela primeira vez. Antes, o spin era uma ideia, um conceito matemático. Agora dá para ver o grau de orientação magnética que existe dentro do átomo. Spin é o grau de angulação magnética da partícula, se para cima ou para baixo. Ali se vê que existem vários tipos de ângulos e qual ele está adotando. É um termo que só existe em mecânica quântica. No momento angular, a partícula faz assim. Ela gira. Então, manipulando-se o spin para cima ou para baixo, existe o 0 e o 1. Isso também vira uma informação binária. Só que a informação passa a ser o único átomo e não milhares e milhares de átomos, como são hoje feitos nos computadores atuais. Cada bit magnético registrado no disco rígido de um computador utiliza dezenas de milhares de átomos. No futuro, nós poderemos usar um só átomo, guardando o bit em seu spin, multiplicando a capacidade dos computadores por milhares de vezes. Usam-se hoje dezenas de milhares de átomos para gravar se é 0 ou se é 1, o sistema binário de computadores atuais. É possível fazer isso usando um único átomo. É 0 ou é 1, dependendo do spin dele. Já se aprendeu a manipular isso. Agora tem foto de átomo, foto de onda se espalhando do átomo, foto do spin. Quer dizer, tudo que parece ficção científica na mecânica quântica, foto de molécula, a conexão dos átomos dentro da molécula que eu mostrei na outra aula. Agora é a realidade nua e crua. A pergunta é: o que significa essa informação? Onde essa informação entra na minha vida? Como é que toda essa tecnologia vira dinheiro, vira resultado, vira saúde, vira tudo na minha vida prática?
Como é que se conecta o mundo quântico com o macro? Como é que faz a conexão disso? Qual é a interface que faz o quântico virar macro? A consciência. É a consciência da pessoa que faz a unificação do quântico com o macro. Exatamente o que a pessoa pensa e sente. E essa ligação é o que eles não conseguem fazer. Eles ficam presos nisso. Portanto, haverá tecnologia de todos os tipos, mas continuarão as falências, as doenças, as tragédias, os suicídios, os assassinatos, porque na vida prática nada muda. Há 150 anos se brigava de tacape, depois pólvora, revólver, metralhadora. Hoje existe uma bomba de hidrogênio. Mudou o quê? O que mudou na vida da humanidade? Nada. Toda essa parafernália e na vida de vocês continua o mesmo problemas de 5, 10, 50 mil anos atrás. Se vocês pegarem uma descrição de 1000 anos, 2000 anos atrás, é igual hoje. Existiu o feiticeiro, qualquer sacerdote há 1000 anos, um oráculo de Delfos. E as pessoas iam consultar os deuses, pedir para a doença X, para saber se o negócio ia dar certo, para arrumar um parceiro, igualzinho. Não mudou nada, absolutamente nada. Vocês estão entendendo o problema? Pode pôr a tecnologia que for, continuarão pedindo bens materiais e namorados. Essa situação só mudará se houver uma evolução no grau de consciência das pessoas, se entenderem quem é o vácuo quântico, se conectarem com ele e passarem a conduzir suas vidas sobre suas diretrizes, tudo mudará, o planeta mudará. Acabará essa necessidade de casa, carro, apartamento, doença e tudo mais. Enquanto as pessoas não começarem a falar que a consciência é a base de tudo, enquanto a mecânica quântica não for entendida pelo povo, continuará tudo assim. Dessa forma, quem fará isso? Se ninguém se habilitar a divulgar essa verdade, continuará assim para o resto da eternidade. É necessário tomar a iniciativa, sem pensar na própria reputação, sem pensar no próprio emprego, sem pensar nas consequências, sem pensar em coisa nenhuma. O que for necessário ser feito, será feito. Enquanto o ego for preponderante, não se faz. E o ego só é desse jeito se a pessoa não entende como a realidade total do universo. Se ela entendesse, ela mudaria essa forma de pensar. Saberia que não existe morte.